Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Então, escolhe o cantinho aí sossegado da casa de vocês. E vamos trabalhar o módulo 10 hoje. Vamos falar sobre bactéria. Então, página 283, certo? Módulo 10, bactérias. Lembrar que a correção da tarefa da aula anterior sobre vírus está logo acima aí. Dá uma olhadinha, ver se vocês fizeram tudo certinho aí, as atividades. Dá um ok. E vamos falar sobre esse micro-organismo aí que está intimamente ligado a várias ações, tá, do nosso dia a dia. Primeiro de tudo, a gente tem que enquadrar aí a bactéria, tá? Então, as bactérias são do domínio Eubactéria, tá? Do reino Monera, certo? Onde que esses micro-organismos aí, eles são unicelulares, procariontes, alguns autótrofos, outros heterótrofos. Professor, essa palavra é complicada, não entendi nenhuma delas. Sim, a gente começou há pouco tempo a utilizar esse termo, tá? Vamos lá, tá? Antes da gente se perder já nessas palavrinhas que vai ser comum no nosso dia a dia escolar agora, tá? Das aulas de ciências. Quando eu falo que são unicelulares, eu quero dizer que são micro-organismos, são seres providos de uma única célula. Quando eu falo que essa célula aí é procarionte, que só existe nesse reino, tá? Importante que se diga isso. Os próximos que a gente estudar vai ser eucarionte. Então, procarionte quer dizer que esse organismo aí, ele não apresenta núcleo. O material genético dele, o DNA, fica todo espalhado no citoplasma, certo? Quando eu falo que é autótrofo, algumas bactérias fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Elas produzem seu próprio alimento, elas sintetizam lá o que vai consumir de energia. Outras são heterótrofas, outras precisam se nutrir, certo? As bactérias, elas apresentam, tá, no seu corpo material genético, citoplasma, membrana plasmática. Então ela tem as três características básicas lá de um ser vivo. Além disso, a bactéria ela possui a parede celular. Tá? A parede celular é uma membrana mais espessa, mais grossinha aí, que ajuda a proteger a bactéria, certo? Além disso daí, ela apresenta ribossomo, porém o ribossomo que participa da síntese de proteína a gente deixa de lado. Então a gente se atenta, tá, nessas características principais aí no citoplasma, na membrana plasmática, no material genético, certo? E a parede celular. Na parede celular, algumas bactérias elas vão apresentar cílios, outras flagelos, que são estruturas que estão associadas à locomoção, ao movimento da bactéria. As bactérias elas apresentam diversas formas, então eu cito 4 delas. A gente pode encontrar bactéria ovalada, então redondinha, que recebe o nome de coccus ou coco. Tá? Tem bactérias que têm a forma de bastão, tá? Então elas são compridinhas, recebem o nome de bacilo, certo? Quando eu vou falando isso, provavelmente vocês já vão associando já com algumas bactérias aí, ou que a gente compra, que nem os lactobacilos vivos, que é do leite fermentado, ou streptococcus, estafilococcus, doenças aí que volta e meia a gente entra em contato aí, certo? Eu falei esses dois aí, porém as bactérias também elas podem apresentar a forma de vírgula, tá? Chamada de vibrião, certo? Que parece uma virgulinha, parece um salgadinho, certo? A forminha dela. E o espirilo, tá? Espirilo e espiroqueta, que é parecido com o espiral aí do caderno de vocês aí, da apostila, tá? Então tem essa forminha aí engraçada, tá? As bactérias elas podem estar sozinhas, então elas podem viver sozinhas,
ou em colônias, uma juntinho da outra. Tá? Que nem é o caso aí, que nem eu falei aí, o Staphylococcus aí, que ele é uma colônia de bactérias em forma arredondada, que forma todas elas juntinhas que nem um cacho de uva, certo? Visto essa parte aí da estrutura, os diversos papéis da bactéria. As bactérias ela têm uma importância médica. Quer dizer isso daí? Diversas bactérias, quando em contato com o nosso organismo, deixa a gente doente. Tá? Então, eu posso citar diversas doenças aí, o tifo endêmico, a tuberculose, a leptospirose, doenças que a gente estudou no 6º ano, a cólera, certo? Que são doenças provocadas por bactérias. A forma de transmissão é a mais variada, que nem eu posso citar rapidamente, que nem pela saliva. A saliva, que nem a saliva contaminada de uma pessoa que tem alguma bactéria aí, que tenha nessa bactéria, eu posso citar a pneumonia bacteriana, a tuberculose, a meningite, que vai ser transmitida pelas gotículas de saliva, certo? Então, as pessoas que têm essa bactéria aí, não pode ficar próximo da gente, senão passa para nós, certo? Contato direto, ferida com ferida, tá? Então, contato físico lá, hanseníase, que deixa manchinhas esbranquiçadas, que deixa a gente sem sentir, sem sensibilidade, tá? Então, o contato direto tem pela água contaminada, posso citar a cólera, então tomar água não tratada, então pode ocorrer isso, tá? Cólera, febre tifoide, certo? Alimento contaminado, o botulismo, então tomar muito cuidado quando for ao supermercado, tá? Nunca comprar latinha que está amassada, então lata de molho, lata de palmito que esteja já amassado, pode ser que alguma bactéria possa ter entrado, então pode causar o botulismo, que deixa muito ruim. Então já uma dica já, então latinha que está com alguma avaria, comprar não, nem está com o preço mais barato, certo? Porque aí o barato vai sair caro, certo? E alimentos que passam do prazo de validade, né? Então sempre se atentar ao prazo de validade dos alimentos, certo? Que aí até na validade, beleza, que tá lá, tá preservado. Passou daquela validade, pode haver o aumento aí de colônias de bactérias que podem prejudicar a nossa saúde. Perfuração na pele, no caso aí o tétano, então machucou com algum ferro enferrujado pode causar o tétano. E a picada de artrópodes, tá? No caso aí, carrapato, que vai dar febre maculosa, a pulga do rato, que transmite a peste bubônica, ou tifo endêmico, certo? E o piolho, que dá o tifo epidêmico, desculpa aí, certo? Então, conhecemos aí as várias formas de transmissão. A prevenção das bactérias, eu vou falar no geral, que nem... Primeiro de tudo é a higiene pessoal, então se manter-se sempre limpo, lavar sempre as mãos, ter um bom hábito, tá, de saudável, então tomar sempre água tratada, lavar sempre os alimentos, olhar o prazo de validade, deixar sempre o ambiente limpo para não ter esses pequenos artrópodes aí. No caso de via sexual, utilização de preservativo, certo? Então, bem genérico tudo isso. Então, sempre os cuidados aí. Acometendo-se dessas doenças, tá, desses micro-organismos, tem tratamento? Diferente do vírus, tem. Tá? Para bactéria existe antibiótico. Então, é o antibiótico que toma, tá? Dependendo de alguma doença, pode ser com soro, tá? E existe vacina, tá? Então, que vale a gente lembrar que para a bactéria, tá? O tratamento normalmente é através de medicamento antibiótico, certo? Que vai ali diminuir a colônia dessas bactérias no nosso organismo até que nosso sistema imunológico destrua o restante, certo?
As bactérias, tem uma coisa interessante que a gente sempre acha que bactéria é uma coisa ruim, associa ela com doença, porém, bactéria, tá, faz um bem danado para o meio ambiente também, tá? Posso citar aqui no nosso sistema digestório lá no final, quem está ajudando na flora intestinal, quando fala, lá que tem alguns alimentos que ajudam na flora intestinal, é a bactéria que está morando lá que está ajudando o nosso intestino a trabalhar bem, certo? Então existem bactérias boas, nem todas são ruins. Porém, uma função principal da bactéria para o ambiente é através da decomposição. São as bactérias que digerem toda a matéria orgânica morta do ambiente e devolvem os nutrientes, tá, para o solo. Então são recicladores de ambiente, tá? Então nem toda bactéria provoca doença, tá? As bactérias, então, se eu imagino o seguinte, eu quero eliminar todas as doenças, eu destruo todas as bactérias, eu mato todas as bactérias, não vai dar certo, tá? As bactérias aí, elas são recicladores, tá, da matéria orgânica, então precisamos dela para que tudo no mundo funcione, tenha vida, tá? É ela que vai dar nutriente para que as plantas possam crescer, certo? Falando dessa parte ecológica, existem 3 interações interessantes ecológicas, tá? O mutualismo, o comensalismo e a decomposição. Decomposição eu já falei, tá? Vou falar sobre o mutualismo. O mutualismo é uma interação ecológica em que ambas as espécies se dão bem e, aliás, elas precisam viver juntas para que possa se dar bem. Então, posso citar a bactéria que vive no estômago do boi. Aí que eu falo, nenhum mamífero consegue digerir celulose. Celulose é a substância que está no capim que o boi come, da planta. Os bois são herbívoros. Nenhum mamífero, o boi é um mamífero, nenhum herbívoro consegue digerir celulose. Então, logo, o boi come e não consegue se nutrir. Para que possa ocorrer a nutrição, essas bactérias que vivem lá vão ajudar ele, tá? Vão digerir a celulose até que se transforme numa substância chamada glicose e possa ser absorvido para dar energia para o boi continuar a sua vidinha aí, tá? Então, as bactérias, elas são essenciais para que os mamíferos herbívoros continuem no planeta, certo? Por isso que quando dá antibiótico para boi, que nem quando assim vão estar tratando algum animal que é herbívoro, ele emagrece, porque mata essas bactérias aí, ele vai perdendo a nutrição e vai ficando cada vez mais fraco, certo? Então as bactérias, elas fazem aí um papel interessante, certo? Visto essa parte da bactéria, tá? Tem as atividades desse módulo, então eu gostaria que vocês fizessem essas atividades, certo? Tendo dúvida em qualquer atividade aí, pode me chamar, certo? Faça a leitura de um módulo que é extremamente importante para conseguir fazer os exercícios e aprender, tá, a matéria. Então é vital que assista a aula, faça a leitura do módulo e pense na hora de responder aí os exercícios, tá? Então tem bastante exercício para ser feito hoje de ciências, tá? Porém, as atividades são legais, aí preenchimento aí de palavras aí que tem aí tem um organograma legal para ser feito, tá? Então, são atividades que eu acredito que ajuda a passar um tempinho aí, tá? Legal aí, tá? No mais, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tá? Até a próxima, tchau.